ele conheceu a essência e ele não caiu, ele permaneceu até o fim. E a maior revelação que existe nas Escrituras não foi dada a Paulo, embora ele escreveu praticamente todo o Novo Testamento, mas a revelação maior de todo o Evangelho não foi dada para Paulo, nem para Pedro, mas foi para o apóstolo João. Porque ele achou graça diante de Deus, diante de Jesus, pelo fato de ele ter conhecido a essência de Cristo. Tudo na vida da gente existe uma essência. O que é a essência? A essência é a parte mais importante. Tudo existe uma essência. Todas as religiões existe uma essência, existe a parte mais importante. Embora o cristianismo não é uma religião e a gente cremos nessas escrituras, e toda essa escritura que é a palavra de Deus e a palavra de Jesus, ela existe a essência, que é a parte mais importante dela. Se você não entender essa essência e não viver ela, tudo isso aqui você nunca irá compreender. E a essência, às vezes, ela é bem pequenininha, ela é uma porção bem pequena que abrange tudo. E com o passar do tempo, tudo que nós vamos fazer, nós temos a tendência de perder essa essência. É como se você fosse fazer um prato doce, uma receita de um prato doce. Existem vários ingredientes para você fazer aquele prato, mas se você não colocar o ingrediente essencial, aquele prato não vai ficar bom, não vai dar certo. Normalmente o ingrediente essencial de uma comida doce é o açúcar. Pode ser o leite condensado, mas o leite condensado é cheio de açúcar. Então, se você não colocar o açúcar numa receita doce, não tem graça. Essa receita, ela deixa de ser doce, ela não vai dar o sabor doce. Então, a essência de uma receita doce é o açúcar, e a essência de todo o Evangelho é o amor. Glória a Deus! Por isso que João, se você ler esse capítulo 4 inteiro, ele só fala do amor. Glória! Ele tinha propriedade para falar disso, porque ele conheceu verdadeiramente o amor de Deus e o amor de Cristo. E a gente precisa entender este amor, porque nós sabemos que Jesus Cristo, ele se entregou na cruz por nós. Sabemos que a entrega dele naquela cruz foi para a gente ser salvo, para a gente ser curado, para a gente ser liberto, para a gente ser próspero. Mas por que ele fez isso? Qual o motivo dele ter feito isso? Existe uma motivação para ele ter feito isso. Não é porque a gente é bom, ou porque a gente é bonito, ou que a gente é legal, mas ele fez isso simplesmente porque ele nos amou. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a cruz, na verdade, é o amor. Porque se Jesus Cristo tivesse vindo por essa terra, ter sofrido tudo que ele sofreu, mas ele não amasse-nos a nós, aquele sacrifício teria sido em vão, teria sido invalidado. Ele não teria peso nenhum, mas só houve peso porque ele amou. E se ele amou, nós temos que andar como ele. Por isso nós precisamos entender o amor. E a Bíblia diz aqui, como nós lemos, Deus é amor. Quem não ama o seu irmão não conhece a Deus, nunca conheceu a Deus. Você pode estar na igreja 10, 20, 30 anos. Se você não ama o seu próximo, você nunca conheceu a Deus. Quando você lê o Velho Testamento, antes da vinda de Jesus Cristo, era um pouco diferente. O Velho Testamento era baseado em leis e regras. E os 10 mandamentos eram da seguinte forma: não fará outros deuses, não criar imagem de escultura, não roubar, não furtar, não adulterar, honrar pai e mãe, não tomar o nome de Deus santo
Existem várias regras, rudimentos e leis. Naquela época, se uma mulher fosse pega em adultério, ela é levada numa praça pública, ficava lá entre a parede, todo mundo pegava a pedra e ia jogar até ela morrer. Para você ter ideia, o nível era tão grande. Coloca em Deuteronômio 21, 18, se eu não me engano. Se os filhos fossem rebeldes aos seus pais e não ouvissem a correção dos seus pais e da sua mãe e não aceitassem o castigo, ele era levado para os anciões, eram colocados diante de uma parede e todo mundo apedrejava aquele menino, aquele garoto até a morte. Na lei era assim. Na lei dizia, deixa eu ver isso. E ó, então todos os homens da cidade apedrejarão até que morra, assim eliminará. Volta antes, 20, 19, 18, 17, aí 18, vamos lá. Se alguém tiver um filho contumaz, rebelde, que não obedece a voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciões da cidade à sua porta. E lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal do meio de ti.